Lição de número 6 dessa nossa série de lições sobre Atos dos Apóstolos, a missão no mundo gentílico. E este é o vídeo da nossa aula tradicional deste canal, que nós usamos um roteiro como esse que está disponibilizado para você imprimir, não é? Aqui na descrição do vídeo você pode baixar à vontade. Para seguir na nossa aula, você vai ter visualmente, no entanto, este roteiro que cabe num papelzinho somente como esse, você tem disponibilizado cada semana para você. A lição de número 6, como nós dissemos, está o título aí para nós, a suficiência da graça na cidade de Corinto. E esta maneira de nós ensinarmos a lição, que nós chamamos de lição tradicional, é um pouco diferenciada didaticamente do outro vídeo que eu tenho neste canal, lição comentada, que nós lemos a revista, não é? Junto com você e fazemos o comentário e o roteiro a partir daí. Este nós aprendemos, não é, o material da lição e colocamos didaticamente um pouco diferenciado em um roteiro como esse, mas se você é novo, você vai perceber, né, e estudou já que é novo por aqui, e estudou a lição, vai perceber que é completamente baseado naquilo que nós aprendemos da lição comentada. A suficiência da graça na cidade de Corinto nós dividimos, como diz aí, em 3 tópicos. São eles: as virtudes mundanas de Corinto, o caminho do evangelho em Corinto, o ministério do servo de Deus em Corinto. Primeiro tópico, portanto, as virtudes mundanas de Corinto, nós vamos estudá-lo em 3 subtópicos. A corrupção dos poderes políticos, a armadilha da grandeza econômica e a promiscuidade da cultura. Então veja que o nosso comentarista da lição de número 6, né, começou falando sobre a realidade da cidade de Corinto. Enquanto na semana passada, quando nós estudamos sobre Atenas, o foco do comentário, e próprio historicamente falando, era na questão da razão, do conhecimento, da cultura. Então, quando ele olha agora para a cidade de Corinto, descobre historicamente que o foco da cidade era outro, era político, econômico, e nós vamos analisar aí, baseados nesta frente aí, as virtudes mundanas de Corinto. Então, no primeiro, a corrupção dos poderes políticos. Nós colocamos 2 textos aí para nós. Primeiro, em Samuel, capítulo 8, versículo 10 a 14, que diz: "E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros", ou seja, os filhos dos servos, ou seja, das pessoas da cidade, do reino, serviriam as coisas do rei. Ele segue dizendo: este rei tomará as vossas filhas para serem perfumistas, para serem cozinheiras e padeiras. Este rei tomará o melhor das vossas terras, a terra do povo, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus criados. Então, o que nós aprendemos aí, de um momento histórico da própria nação de Israel, é que a política, a realidade da estrutura política, ela é, por natureza, falha diante dos padrões divinos. Ela é injusta por natureza. Ela é mundana por natureza. O desejo de Deus não era que Israel fosse como as demais nações, mas como até aquele momento tinha sido, Deus dirigia o seu povo. No entanto, a partir deste momento, o povo pediu: nós queremos um rei. Ou seja, nós queremos um sistema político igual às outras nações, nós queremos este tipo de liderança. E a voz de Deus por Samuel foi essa: muito bem, vocês querem, mas antes de eu te dar, eu vou dar para vocês. Mas antes de eu dar, eu já vou explicar para vocês como é que funciona este sistema. E eles ouviram o que ia acontecer, se acreditaram ou não, não faz diferença, porque para eles disseram: é isso que nós queremos, e ponto, e acabou. E Deus disse: pois bem, vocês pediram e eu vou dar. Então nós aprendemos da realidade corrupta dos sistemas políticos, que não importa, veja, nós não estamos falando da realidade de hoje.
Nós não estamos falando de uma direita ou de uma esquerda, nós estamos falando de um governo político dado por Deus ao povo de Deus, a quem Deus amava naquele tempo. E ele não falou somente para aquela geração, não seria somente aquele primeiro rei, como nós vamos ver no trecho de Miqueias, que é o próximo versículo aí, capítulo 3, versículo 1 ao 3 e depois o 9. Mas disse eu: ouvi agora, vós chefes de Jacó e vós príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal? Que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Ouvi isso agora, vós chefes, ou seja, líderes políticos, da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, mesma função, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Então, o que Deus está mostrando aí, em outra geração agora, é a mesma realidade. É a mesma realidade. O sistema deste mundo, né, político inclusive, que é o foco do que nós estamos estudando aqui, é corrompido. Sempre foi e sempre será. Mesmo dentro da realidade do povo de Deus. Ok? Então, o que nós aprendemos aí, esta realidade forte, no caso de Corinto, é que vivia neste mundo, né, da política que traz sobre si, naturalmente, né, esta realidade aí. A segunda das virtudes mundanas de Corinto era a armadilha da grandeza econômica. E eu vou compartilhar três textos bíblicos com vocês sobre este tópico aí. Então, nós já falamos da política, agora é a economia. Olha o que diz Marcos 4,19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você se lembra que contexto é este aí? É da parábola do semeador. Muito bem. Então, quando ele fala de uma semente infrutífera, ele está falando do coração. A palavra, ela é plantada, é o que Jesus falou naquela parábola, né? E ela caiu em 4 terras diferentes. E numa dessas terras, diz o texto, né, que os espinhos cresceram. E você vai se lembrar que Jesus falou a parábola e depois ele traduziu a parábola para os seus discípulos, que eles perguntaram, eles questionaram Jesus. Então, nós já estamos escutando aqui a parte que é a tradução do que significa o que Jesus falou. E a tradução é essa, que os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza, e é onde nós estamos focando neste subtópico, as ambições de outras coisas sufocam a palavra como espinhos. E a palavra que é santa, que é boa, que é de Deus, que é frutífera por natureza, espiritualmente, mas ela pode ser sufocada pelas coisas do mundo, inclusive os enganos da riqueza, não só a riqueza, mas os enganos da riqueza que vêm junto com ela. E alguém pode dizer, eu sou mais forte, e eu digo para você, não é. Eu não sou e você não é. Então Deus sabe disso, não só há uma força psicológica por trás disso, humana, natural de nós, mas há uma força espiritual pela qual Deus nomina, ou seja, havia um Deus na época chamado de Mamon, mas Jesus estabelece esta conexão com a adoração a isso e está ligado com a riqueza. Vamos ao próximo texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Ele não diz pode cair em tentação. E ele não disse de todos os ricos. Interessante. Glória a Jesus. Será que nós podemos olhar com temor para este texto bíblico? Ou é um daqueles que a gente quer arrancar da Bíblia e jogar fora? Ou dizer, não, a tradução está errada. Eu tenho certeza que se eu for lá no grego eu vou achar que isso não é bem assim. Tem todas essas reações nossas. Mas é interessante nós olharmos com abertura de coração, de alma, entendendo que Deus conhece e sabe para além de nossos sentimentos. Por quê? Dizer que alguém querer ser rico, eu me pergunto, a quem de nós excluiria? Que lógica nós teríamos, né,
se nós não quiséssemos. Até a gente pode até se conformar em não ser. A gente pode não se dar a prioridade para ser. Mas o fato de você permitir este desejo é um lugar onde a obra do Espírito Santo não trabalha em prol disso aí. Ele não trabalha. Ou seja, não é o Espírito Santo quem nos faz querer isso. Estou tentando traduzir aqui, sendo sensível espiritualmente ao que este texto está dizendo para nós. Então, este desejo que nós vamos ler agora no texto de Timóteo, as consequências, eu quero nos lembrar neste momento. Como nós dissemos no tópico, no título, né, do nosso primeiro tópico aqui, as virtudes mundanas. Então, este sentimento é do mundo. E nós, como crentes, devemos voltar a olhar a palavra de Deus, que nos ensina o que é o mundo. Porque nós aprendemos a ser e a viver um evangelho que a gente determina o que é, o que não é, o que faz diferença, o que não faz, o que importa, o que deixa de importar. O que você acha e eu acho que tem valor, ou que não faz diferença. Isso não faz diferença, irmã, isso não é importante. Nós dizemos essas coisas. Não é assim. Nós damos conotações a determinadas coisas dizendo isso é de Deus, quando não é de Deus. E algumas vezes isso não é de Deus, quando é de Deus. E fazemos tudo isso pela nossa natureza, pelos nossos próprios desejos. Mas vamos voltar ao texto aqui. Os que querem ser ricos, mais os que querem ser ricos. Então, este querer é humano. Vamos estabelecer isso aqui pelo menos. Não foi o Espírito Santo, se nós podemos concluir pelo menos isso, não é o Espírito Santo que coloca este desejo em nós. Ok? E estes caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, ou seja, desejos loucos e nocivos, que submergem, atolam os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É muito forte essa palavra. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o texto eu não vou ficar aqui neste texto, mas é suficiente a leitura para nós entendermos a profundidade. E a minha aplicação para a realidade de Corinto é essa, uma cidade rica. E quando nós estamos perto da riqueza, quando nós somos expostos à riqueza, mais nós desejamos ela. Porque há muitas coisas que nós entendemos que são boas, confortáveis para nós, dentro da realidade de quem, né, tem abundância financeira. Nós sabemos disso. E hoje, não só nós temos as cidades, né, bairros melhores, mais ricos, podemos conhecer pessoas, ver, etc., mas através da televisão e hoje a mídia social, nós somos expostos a isso não só no nosso país, mas em outros países e etc., e podemos ver a glória da riqueza. Pois Corinto era essa cidade que mostrava opulentemente, né, a glória da grandeza econômica. No entanto, nós fomos lembrados pela Bíblia esta realidade aí. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 10 diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, quem amar a abundância nunca se fartará de renda também. Isso é vaidade. O que significa isso? Quem mais tem, sempre vai querer mais. Nunca tem um fim. Porque a gente diz para nós, como crente, a gente, eu não é que eu queira ser rico, mas eu quero estabilidade. Tá entendendo? O que eu estou procurando é isso. E aí você diz, quando eu tiver tanto, eu estou tranquilo. E a palavra de Deus nos diz, você não está tranquilo. Quando chegar neste lugar, você vai botar esse aqui. Agora eu quero esse aqui. Aí você vai colocar até versículo bíblico que diz, alarga a tua tenda. Vai dar outra desculpa. Vai dar. Porque nós somos humanos e Deus nos conhece. Esse Deus que nos conhece, nos alerta e nos diz para nós, vai acontecer. Mesmo sabendo que nós não vamos dar ouvidos. Não, irmão, você não está entendendo, é por isso, é por aquilo, afinal de contas a gente precisa, afinal é a família, é a igreja, é assim que eu posso. Um dos maiores enganos hoje no meio evangélico que eu vejo nesta área são os tais dos investidores do reino, né? Os negociantes do reino,
Tem outro nome, estou tentando lembrar aqui do nome propriamente, eu estou falando, me referindo a um grupo nos Estados Unidos, né, onde eu vejo a propaganda e a realidade deles atuando por aí. Mas qual é o pensamento por trás deles? Eles chamam de Kingdom Builders, então é construtores, mas não é no sentido da construção, né? Edificadores, né, do reino. O pensamento por trás é que Deus me quer rico, Deus quer que eu prospere e seja muito rico para eu poder apoiar a obra missionária, fazer a obra de Deus. Mas a realidade histórica é que a obra de Deus foi feita com o sacrifício daqueles que tinham pouco. Aleluia. Esta é a realidade histórica. Então nós aprendemos com isso, amém? Terceiro subtópico, a promiscuidade da cultura. Então nós tínhamos ali em Corinto a realidade do poder político, uma cidade forte politicamente falando, a grandeza econômica, né? E uma cultura também forte. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Com quem Paulo está falando aí? Olha lá onde está escrito este texto. 1 Coríntios. Então Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto. Essa é a realidade cultural. Essa é a realidade da cidade. Ok? Então Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus não entra essas coisas, mas vocês foram tudo isso. Vou terminar o versículo 11 aí. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que ele está dizendo? Irmão de Coríntios, do lado de fora, essa é a cultura. A cultura é ser adúltero. A cultura é tudo bem para o sodomita, não é sodomia, para ser efeminado, para ser devasso, para ser bêbado, o que quer que seja. Isso é ok no mundo, da vossa cidade, o costume da vossa cultura. No entanto, no reino de Deus, não. E vocês já foram lavados, vocês foram transformados e já saíram deste poderio espiritual. Capítulo 6, ainda versículo 15 e 16 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Prostituta, né? Meretriz, prostituta. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois, uma só carne. Então, o que Deus estabeleceu lá no Gênesis, nós esquecemos neste contexto, né? Da fornicação, do adultério. Nós esquecemos de conectar. Mas Paulo aí está explicando que ele estabeleceu assim. Então, ao momento que você entrar a ela, estarão diante de Deus sendo uma só carne. E como pode o corpo de Cristo, se nós somos parte do corpo de Cristo, ser membro de uma... Não funciona. Então não é. Não é. Veja bem que essa é a realidade cultural de Corinto, né? Parte da sua adoração à deusa, né? Era atos promíscuos, sexuais, em multidões, inclusive. Pessoas vinham de toda parte. Era parte do culto a uma dessas deusas, né? E essa promiscuidade sexual. Então, eles estavam acostumados com isso do lado de fora. Essa era a realidade da cultura. E nós brasileiros, bem conhecemos isso. Essa é a realidade da cultura. E o mundo tem se transformado de tal maneira que, na maioria das culturas, de maioria dos lugares, esta é uma mesma realidade. Mas isso se chama o mundo. 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 Primeiro tópico do nosso estudo nós chamamos as virtudes mundanas da cidade de Corinto, não da igreja de Corinto, porque Paulo diz, vós fostes lavados, santificados. Essa santificação é posicional. É tirados do lamaçal do pecado, aonde está essa podridão do lado de fora da igreja, aleluia, e separados para o lugar de Deus, para pertencer a Deus. Este lavado não é do lado de fora, aleluia, é do lado de dentro. É uma transformação. E o Espírito Santo que habita em nós reage
não aceita, não comunga com o pecado do lado de fora, seja da política, seja do amor ao dinheiro, da economia, seja da promiscuidade da cidade de Corinto. Então a igreja é outro ambiente, é outro corpo e é completamente separado do mundo. E isso é importante nós aprendermos e enfatizarmos. Porque hoje nós convivemos com uma igreja que não enxerga isso, não enxerga. Sabe que há coisas erradas no mundo, mas nós não fazemos, olha a palavra, tanto assim nós estamos melhores. O que Jesus fez por nós, a obra de salvação, não é para nós sermos um pouco melhores. Não é para nós transformarmos o mundo. Não. Jesus saiu do céu, se encarnou e foi parar naquela cruz para nos tirar deste mundo. A palavra diz para que tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta transformação, esta salvação vivida, porque aqueles que serão levados para a eternidade são aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Deixa eu explicar, isso não é teoria, não é somente ter levantado a mão, não é ter aceitado, não é pertencer a uma igreja. É ter literalmente, Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro. Isso se chama novo nascimento. As coisas velhas passaram. O que são as coisas velhas? O mundo. João fala enfaticamente na sua primeira carta. Tudo que há no mundo, e ele lista. Os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, tudo não é do Pai, mas do mundo. Então que nós possamos enfatizar e renovar em nossos corações este entendimento, para que voltemos a ter prazer de ser uma igreja separada do mundo. A desculpa, muitas vezes, é precisamos alcançar o mundo. Será que nós amamos mais do que Jesus? Claro que não. Será que nós estamos dispostos a sofrer mais do que Jesus? Ou podemos? Não. Ninguém pode sofrer mais do que ter dado a sua vida por amor ao mundo. E ele fez. E ele nos deu a receita de amar o mundo. Ele disse, ide por todo o mundo. Não deixa ninguém. E pregai este evangelho, aleluia, a toda criatura. Então esta é a nossa missão. Todo o resto que nós estamos fazendo, posso ser bem honesto? É invenção nossa. Você pode pregar o evangelho usando música? Também pode. Não é o caso do que eu estou vendo. Mas pode. Também, usando também. Porque ele não disse, ide por todo mundo e fareis, né? Louvorzão por toda parte, não. E não é porque faltavam instrumentos na época. Não é porque Jesus era estúpido culturalmente. Não é porque Jesus não entendia que haveria uma outra realidade no ano 2026. Não. É porque ele sabia, aleluia, aleluia, como Paulo disse. Este evangelho é loucura. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. Mas ele é o poder de Deus para a salvação. Ele tem que ser pregado. Então nós já falamos do primeiro tópico aí, vamos ao segundo tópico nosso. O caminho do evangelho agora em Corinto. Então o primeiro foi as virtudes mundanas, agora o caminho do evangelho, né? 3 subtópicos. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando Deus fala, dá consolo e direção. Quando o homem teme, a graça age. Primeiro subtópico. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Texto de Atos 18, 6 e 7. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estavam juntos na sinagoga. Então, o que nosso comentarista nos chama atenção aqui neste capítulo 18, que é onde nós estamos estudando no contexto das viagens de Paulo aqui, é que, como de costume, ele começou evangelizando os judeus, começou na sinagoga e ele recebeu corações fechados, perseguição, não é?
E o que Paulo diz foi aquilo que nós acabamos de ler. Ele sacudiu as vestes e diz, olha, seja o vosso sangue sobre a vossa cabeça, eu fiz o que eu podia, o que eu fui chamado. E essa é que é a nossa resposta. Vamos tomar atenção nisso aí mais uma vez, conectando com o tópico passado? Nós dizemos assim, olha, a gente tem que mudar, a gente tem que ser diferente, a gente tem que falar assim, a gente tem que se aculturar, a gente tem que, para salvar as pessoas. Paulo queria ou não queria salvar os judeus? Queria. Ele foi pregar, mas quando ele não foi recebido, o que ele fez? Deixa eu acomodar um pouquinho aqui, deixa eu me fazer um pouco mais disso, deixa eu mudar alguma coisa. Não. Ele disse, então, vocês não querem? Tudo bem, eu vou partir para outro lugar. A graça de Deus, ela oferece. Ela em si contém tudo aquilo que a gente não pode fazer. Toda a nossa reconciliação com Deus está englobada nos vários aspectos da graça de Deus. Mas a graça oferece, a graça não impõe. A graça não muda o que Jesus fez, nem o poder do que está aqui dentro dela. Deste grande presente, aleluia. Então nós não precisamos manipular nada, nada. Ela é suficiente. A obra de Cristo, a obra de Deus em Cristo, ela é suficiente. Só o que nós devemos fazer é o que Paulo fez, oferecer. E nada mais. E não precisamos manipular. E se não quiserem, não tem problema. Claro que tem para eles. Mas a partir deste momento, seja sobre vós, vocês já sabem da verdade, vós gentios. Enquanto uma porta foi fechada, outra porta foi aberta. Outra porta foi aberta. Alguém vai ouvir o evangelho. Nós dizemos, irmã, ninguém mais quer ouvir este evangelho hoje. E eu digo, você está errado. Pela Bíblia você está errado. E pela minha experiência você está errado. Eu concordo que a maioria não quer. Eu concordo que a maioria não quer. Mas a maioria no tempo de Paulo também não queria. A maioria no tempo de Jesus também não queria. Irmãos, vamos abrir os olhos. A nossa missão, aleluia, é falar, viver e oferecer a palavra da verdade que nos libertou. O poder, se você e eu tivemos uma experiência que transformou a nossa vida, que nos deu segurança de salvação, que nos dá a certeza, que nos dá a experiência de sentir literalmente, não é uma emoção, mas Deus na nossa vida. Um Deus que diz sim, mas um Deus que diz não. Um Deus a quem nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo com fogo e que ainda hoje responde da mesma maneira e nos reveste de poder para essa realidade contra o mundo. Este Deus que transforma vai ser resistido, mas outros aceitarão. Aleluia. E este é o que nós vemos aí neste primeiro subtópico. Uma porta se fecha, mas outra se abre. Tenhamos essa certeza enquanto nós continuamos vivendo no reino de Deus. Então, Tito Justo foi aquele cuja porta se abriu ali para a igreja que haveria de crescer em Corinto. Quando Deus fala a consolo e direção, capítulo 18 ainda, versículo 9 a 11, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então essa foi a hora que Deus interviu falando com Paulo. O comentarista da lição fez uma ponte aí com uma palavra que Paulo falou na carta aos Coríntios, que explicou ali que quando ele esteve em Corinto, né, ele estava em temor e tremor. Então, nós trazemos este entendimento junto de que, como obreiros, nós podemos temer as grandes forças. Mas Deus é quem tem poder, é Deus quem dá vitória. É Deus quem dá vitória. Presta atenção, por favor. É Deus quem dá vitória. Não é no nosso movimento, não é na nossa capacidade, não é no que nós falamos, não é no que nós cantamos, não é como, mas é Ele quem dá. Nós nos submetemos, nós o obedecemos, é Ele que dá. E Paulo recebeu uma visão do Senhor, fortalecendo numa hora de temor. A hora que você olha e diz, eu não sei mais como, Senhor. Eu acho que vão vir atrás de mim e vão me matar neste lugar. E a palavra de Deus para Paulo foi, não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo, aleluia. E nessa cidade, neste caso aqui, ninguém vai botar a mão em você.
porque você vai ficar tempo, porque há muita gente que vai receber. Deus sabe, presciência. Não é eleição, é presciência. Não é eleição individual, mas é presciência de Deus. Eu sei. Então, ninguém vai te pegar. Em outros lugares, presta atenção, Deus permitiu o homem... A gente tem esse conhecimento da história aqui, recentemente, que a gente tem estudado. O que é? Paulo foi preso em outros lugares. Paulo foi apedrejado em outros lugares. E todos, permissão de Deus. Deus permitiu ele passar por essas coisas. Não é assim? Na lição, há pouco tempo atrás, estava lá no cepo, lembra disso? Aprisionado. Deus tinha uma missão para ele, tinha uma obra para fazer ali naquele lugar. E porque aqui foi o contrário, Deus disse, não se preocupe, aqui você pode ficar tranquilo, não vai. Então tenha coragem, irmão Paulo, aleluia, pregue, não te cases, este evangelho mesmo, este jovem na época, adulto já, né, foi fiel, aleluia, ao Senhor. Quando o homem teme, a graça age, Marcos capítulo 5, versículo 35 a 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. O que nós aprendemos aí? Nós fizemos a ligação na história, o pastor nos explica, eu já acabei de falar no subtópico passado, que Paulo falou na carta aos Coríntios que ele temeu, né? E quando o homem que está fazendo a obra de Deus teme, quando o homem que teme a Deus tem medo, é abalado na sua fé. Eu agradeço a Deus, estudando nesta lição, por ver que Deus não nos humilha. Deus não nos humilha, diz, como que você não tem fé? Não viu já? E etc., falando de uma maneira de humilhar. Algumas vezes ele nos repreende assim. Mas eu vejo em todas elas a graça de Deus, demonstrando amor por nós, entendendo a nossa realidade humana. E aqui foi o caso deste homem, tão poderoso na sua vida, né, como uma pessoa de poder, de posição na sociedade. Mas foi procurar a Jesus por causa da sua filha. E estando lá com Jesus, chega a notícia, a menina já morreu, não precisa mais nem incomodar o mestre. Mas naquele momento, que era para além do temor, falhou, acabou. A graça entra em ação. E Jesus olha para aquele homem e diz, não temas, crê somente. Aleluia. Nós sabemos que o milagre foi uma realidade para ele. Mateus capítulo 14, 29 a 31, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que aí houve um chamar de atenção, houve uma pergunta, houve uma palavra de Jesus. Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Houve uma exortação, mas eu quero te levar ao que nós lemos imediatamente antes desta palavra. Quando Pedro temeu, antes de Jesus exortar, a mão de Jesus o segurou, aleluia. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Quando o temor parou no nosso coração, quando a situação se tornou insustentável, Deus, aleluia, na sua graça, entra para nos sustentar. Mas depois ele olha para nós, quando nós estamos sustentados já pela mão poderosa do Senhor, ele olha para nós e disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Irmãos, você não aprendeu no Evangelho a confiar neste Deus. Ele vai cuidar, o Deus que cuidou de você até aqui. Como disse Davi a Saul, o Deus que me deu o urso, o Deus que me fez vencer do leão, aleluia, ele me dará neste dia, aleluia, a vitória contra este incircunciso filisteu. Glória a Deus. Terceiro tópico do nosso estudo, o ministério do servo de Deus em Corinto. Nós já falamos das virtudes mundanas em Corinto. Nós já falamos do caminho do evangelho em Corinto. E agora vamos falar do ministério do servo de Deus em Corinto. Portanto, agora na sua atuação, né, ali. Em 3 subtópicos, a exortação de falar, não temer, nós lemos já ela.
A promessa de proteção física, também já passamos por ela, vamos repassar aqui. E o resultado da obediência, que foi uma igreja estabelecida. Então vamos já aos versículos rapidamente. A exortação de falar nós lemos, vamos reler aqui, disse o Senhor em visão a Paulo. O que, todos juntos? Não temas, mas fala e não te cales. Então a missão do servo, o ministério do servo foi cumprir, falar, fazer, ter coragem. Não temer, ter coragem. Amém? Não temer, ter coragem. Nós somos chamados por Deus, presta atenção nisso, é uma das colocações que na classe comentada eu vou ser um pouco mais específica nisso aí, porque na revista fala claramente sobre, mostra, né, a nossa realidade de temor. É verdade que todos nós tememos, mas nós não devemos temer. A nossa segurança é no Senhor. É humano, eu sei. Eu também sou tão humana quanto você. Aleluia. Mas nós somos chamados por Deus para não temer. Para não temer. Não é? Então o que nós vemos é Deus falando, não temas, Paulo, fala e não te cales. Seja qual for a missão que Deus tem colocado em nossa mão, se nós entendemos, se nós estamos em submissão, em obediência, estamos ancorados no Senhor, não precisamos temer. Analisemos, peçamos a confirmação do Senhor em cada um dos nossos passos. Agora, não temer, essa colocação, ela não é desconectada. Ela não é desconectada do temor de Deus. Não temer o de fora, não temer o inimigo das nossas almas, não temer a reação das pessoas, não temer o mundo, está conectada com temer a Deus. Esse foi o presente do Espírito Santo para nós agora. Porque se nós não tememos a Deus, esse nosso entendimento da missão, a nossa realidade do ministério, vai nos levar a situações que não é a que Deus quer. E, portanto, estas forças vão nos ganhar. Agora, quando nós estamos debaixo da explícita direção de Deus, nós tememos a palavra de Deus e nós não variamos absolutamente nada, tal qual várias vezes eu escuto o servo de Deus dizendo, Senhor, sobre a tua palavra, eu fiz igualzinho o Senhor fez, o Senhor mandou, nos mínimos detalhes. Eu estou lembrando de Moisés quando fez o tabernáculo. Faz conforme cada detalhe. Olha, quem lê, irmão, o Antigo Testamento, dos detalhes que Deus deu para o tal do tabernáculo, te dá até dor de cabeça de ler. Você já leu? Eita, que Deus dá toda a medida, todo o material, toda coisa para o irmão, que a gente que lê hoje fica cansada. Aleluia. Significa o quê? Que Deus se importa com os detalhes. E quando não nos interessa, a gente diz, não, estes detalhes não são importantes. O importante é que a obra seja feita, o importante é que venha, o importante é isso, o importante é aquilo. Mas quando nós temos e guardamos um coração que teme a Deus, a única fonte do poder que pode nos fazer, nos dar paz e dizer, fale, não te cales, não precisa temer. E ele até conecta com o próximo texto, né? A proteção dele, porque eu estou contigo. E Paulo era um exemplo de um homem que temia a Deus, aleluia. Quando Deus dizia não vá, ele não ia. Ele disse outra vez, para este lugar também não é o meu querer, ele não foi. Ele ficou esperando no Senhor. Aí naquela noite ele teve uma visão. E aí ele entendeu onde Deus estava o guiando, aleluia. Então, um homem que temia Deus, agora deixe Deus, promete a proteção ali, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Por último, o resultado da obediência, uma igreja estabelecida, Atos 18:11 diz, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando, entre eles a palavra de Deus. Você imagina, todos os outros textos que a gente lê, Paulo fica pouquinho tempo e já tem igreja estabelecida, 1 ano e 6 meses, irmãos, 1 ano e meio. O servo de Deus ficou ali em Corinto, então ele teve tempo de pregar, ele teve tempo de evangelizar, ele teve tempo de discipular, ele teve tempo de formar obreiro, irmão, ele teve tempo de tudo, ele foi uma bênção, aquela igreja ficou estabelecida, é o que nós vemos aí em 1 Coríntios, né? Capítulo 1 e versículo 2, deixa eu ampliar para nós.
Diz, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, Paulo agora está escrevendo uma carta a esta igreja que foi estabelecida. A vitória foi dada por Deus, aleluia. Escute, por favor, o dono da igreja é Jesus, aleluia. Aleluia, o dono da igreja é Jesus. Por mais que eu e você tenhamos zelo, Deus quer que nós tenhamos zelo. Por mais que eu e você encontremos na responsabilidade de fazer, de atuar, de etc. E Deus quer que nós tenhamos. Deus tem me ensinado nestes últimos dias, a minha irmã Manuela. Deus às vezes está cortando minhas asinhas e olha, tem um tempo. Ontem eu comentava isso com meu esposo. Eu falei, olha, meu Deus, as últimas vezes eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. E tudo por reino de Deus que eu tô falando. Aí Deus vai lá e corta asinha aqui, outra coisa para lá, outra coisa para lá, outra coisa para lá. Por quê? Porque não é o tempo de Deus, não é a forma de Deus. Eu estava errando em alguma coisa. E aí é que a gente aprende, é nesta hora que Deus corta a asinha, que nós, como seres humanos, tememos a Deus. Devemos temer, Senhor, por quê? Ao invés de lutar e arrombar, não está certo isso não. É dizer, Senhor, o que é que está errado? Muita parte da resposta para mim, Deus ainda tinha que burilar coisa na minha vida. Ainda está trabalhando. Eu estou sentadinho onde eu estou aqui, e eu estou falando, você está me vendo fisicamente, sentada num lugar, e eu estou falando com você em outro sentido. No lugar que Deus tem me colocado neste tempo da minha vida. Na cidade onde eu estou, na igreja local onde eu estou. Eu estou sentadinha hoje, tranquila. Ontem, no melhor sentido, né? Ontem, alguns meses atrás, talvez até mais de ano, eu estava pipocando. Hoje, você me escuta, se você tem acompanhado comigo as aulas, sabe que o meu coração ainda está pipocando. Mas eu tenho uma segurança de que agora Deus cortou as asinhas e impediu para esperar no tempo dele, para me preparar para este tempo dele, que ele sabe todas as coisas, sem problema nenhum. Então agora eu estou aqui onde eu estou tranquila. Estou pipocando por dentro, graças a Deus, que Deus guarde este fogo, que este fogo não se apague em nome de Jesus. É a minha oração por mim mesmo e oro por você também, em nome de Jesus. Aleluia! E é talvez por isso que o Senhor nos apresentou, né? Pra gente se alegrar um com o outro com este fogo. Eu fico alegre que você voltou aqui, eu sei que você tá feliz, tá se alimentando com este fogo. E Jesus também, então você me dá alegria, eu trago alguma alegria para você e a gente assim vai fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Mas Deus fecha, Deus molda as nossas vidas. Deus para algumas vezes no nosso caminho, para nos moldar, para nos preparar para esta obra de Deus. Por quê? Terminando aí com a conexão do começo. A igreja dele. Nós temos zelo, nós temos fogo, que ele que deu, aleluia. Já disse que Deus nos guarde, mas a igreja dele. A obra dele. Às vezes a gente tem que fazer. Tá bom, eu sei. Mas a obra é dele. Amém, irmãos? A gente não tem que fazer para frente dele. Arrombar, quando Deus não diz explicitamente arrombe, não é a nossa tarefa, em nome de Jesus. Agora, ser fiel e obedecer é a nossa tarefa. E tem hora que ele diz arrombe. Aleluia, quem diz amém? Glória a Deus, tem hora que ele diz arrombe. Aí a gente tem que ter coragem, né? Porque às vezes é nessa hora que a gente diz, ai meu Deus, Jesus, agora? Ano atrás eu estava pronta para arrombar, mas aí Jesus disse, é agora que eu te preparei, agora arrombe. E aí o que vai acontecer depois de você arrombar, você já vai estar preparado. Quando se fosse o ano passado e você tivesse arrombado fora do tempo de Deus, né? Talvez o que acontecia seria um problema maior. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos dê temor a Deus, como eu disse, é essencial para cada um de nós. Então a igreja foi estabelecida e o último texto em 1 Coríntios, agora capítulo 2, versículo 3 a 5. Paulo, escrevendo a esta igreja que ele formou, né, ali em Corinto, ele diz, versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza. Nós mencionamos, mas não tínhamos lido isso aí. E em temor, e em grande tremor, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tá vendo aí? Olha que ele podia, porque o homem era conhecedor. Mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé... Isso é coisa de igreja, irmão. Escuta, por favor. Igreja não é apoiado, não é para ser outra coisa. A fé é o que nos leva a pertencermos a Deus.
não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no quê? Como diz aí, no poder? No poder de Deus. Este é o nosso chamado. Este é o nosso chamado. Nós ensinamos como professor de escola dominical para semear aquilo que é a semente da fé. A palavra de Deus é a semente da fé. Então, quando nós ensinamos a palavra, a semente da fé, ela é dada. E muitos de nós, como eu mesmo, estudamos matérias correlatas, história da igreja, estudamos como pregar, estudar a interpretação, entre outras tantas coisas. Aconselhamento, o que quer que seja que você, dentro do contexto da teologia, estude. E conhecemos os pensamentos dos grandes pensadores da igreja no passado, Mas, infelizmente, em alguns momentos nós estamos perdendo o rumo aí. E Paulo, que tinha mais do que nós temos, ele diz: quando eu preguei para vocês, eu não preguei a sabedoria humana. O que eu entreguei para vocês, aleluia, foi demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé, o que é gerado de Deus, essa palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. A vossa fé seja resultado do poder que há nesta palavra. E quando esta palavra é pregada, o Espírito age através da palavra de Deus. O Espírito de Deus age através da palavra de Deus. É por isso que alguém pega um folheto e às vezes é tocado por um folheto. É por isso que uma Bíblia foi parar lá na África ou lá no meio dos muçulmanos. E alguém chega ao encontro de Jesus porque é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então que nós sejamos conscientes que a igreja é um corpo de gente que está ali pela fé. E aquele que formou a igreja, o discipulador, o pastor, o evangelista, Paulo foi as três coisas, pelo menos por um tempo, né? Diz claramente que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Então, cuidado, professor. Cuidado, pregador. No nossa busca de sabedoria humana, e tudo que está fora disso aqui é sabedoria humana. Não estou dizendo que é ruim. Escute, por favor, na verdade, não é ruim, só que não é de Deus. E a fé da igreja, a vitória da igreja, não pode ser apoiada nessa sabedoria, que é boa. Escute, por favor, me entenda de coração. Como eu rogo nesse, quando eu estou falando com você, que o Espírito Santo nos faça, nos dê capacidade de entender. Dê a você de entender e a mim, quando eu estou falando, eu quero entender mais profundamente. Eu vou revelar para você o anseio da minha alma. Porque eu entendo o que o Espírito Santo está falando, eu entendo o que ele está falando. E eu, dentro de mim, eu digo: Senhor, revela mais, me explica mais, eu quero entender. Muitas aulas aqui que eu compartilho com você, Deus está me ensinando coisas novas. Ao vivo aqui, enquanto está sendo gravado. Algumas coisas estão escritas, algumas coisas foram pensadas, mas muitas coisas Deus, quando nós lemos a palavra, porque é o Espírito Santo de Deus quem inspirou esta palavra, e é Ele quem inspira quando nós entendemos essa palavra, Ele nos dá entendimento profundo desta palavra. Amém? Que Deus nos guarde no temor do Senhor. Que Deus nos guarde nesse nosso caminho de entender e conhecer as coisas da sabedoria humana, que eu falo com toda a virtude, não são ruins. Eu não estou falando do mundanismo, não. Eu estou falando de determinadas áreas de ciência, de psicologia, de outras áreas que nós temos excelente intenção e que são boas de maneira geral, éticas para o ser humano. Mas elas não são espirituais, não são elas a constituição da fé da igreja. Escuta, a igreja se fortalece por aquilo que vem de Deus. Em nome de Jesus. Significa, escute por favor que eu vou terminar com isso. Eu não creio que Deus nos proíba de aprender o demais. Mas eu creio que o Espírito Santo nos está chamando a voltar a aprender um pouco mais do que é dele. A clamar a ele e pedir: Senhor, eu sei que eu já sei. Eu sei de doutrina. Eu fui transformado, eu tenho experiência. Muitos de nós até vão dizer: eu fui batizado no Espírito Santo. E eu me incluo neste grupo. Como eu acabei de falar para você do meu coração. Senhor, me dá mais. Porque eu sei que este entendimento espiritual, este poder espiritual que gera fé, que alimenta a fé, não vem daquilo que a minha mente pode, que o meu conhecimento.
que enriquece culturalmente as pessoas, que enriquece em entendimento as pessoas e que não é ruim, não é errado. Mas ele não é a fonte. E eu quero dar mais da fonte. Não só eu quero viver mais da fonte. Porque eu conheço, irmão, quando eu sinto a graça e o poder de Deus. Oh, coisa boa, irmão. Coisa boa. Aleluia. Oh, como ser alimentado, às vezes, quando Deus nos abre a grandeza das Escrituras e faz aquela palavra você entender profundamente, aplicar, irmão. Oh, que coisa maravilhosa. Não existe nada mais gostoso, não. Você pode me colocar qualquer coisa na frente. Não tem, irmãos, não tem. As coisas verdadeiramente espirituais. E ela dura, o que você sente, o resultado dela dura em nós. Não são aquelas coisas passageiras que você vai, viu, viveu ali, chorou ali, se emocionou ali e parece que quando saiu nada mais aconteceu. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Manda, Senhor. Aleluia. Dai-nos mais o teu poder, Senhor, e usa-nos pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.